Olá, alunos do 8º ano de Silva Jardim. Quem fala aqui é o professor Igor e vamos dar início a mais uma aula de história sobre sobre o período regencial. Nós vamos continuar a falar das revoltas do período regencial, ok? Nós já falamos da Sabinada, já falamos da revolta dos Malês, já falamos da cabanagem, já explicamos o que serviu de causa para essas revoltas, que era um governo descentralizado, onde diversas regiões do nosso país buscavam autonomia, buscavam independência. Então vamos lá, aqui. Vamos continuar daqui. Agora vamos falar de uma revolta que aconteceu no Maranhão, a Balaiada. Foi uma revolta popular ocorrida entre os anos de 1838 e 1841. Grande parte da população pobre do estado era contra o domínio econômico de um grupo de fazendeiros da região. Esses fazendeiros comandavam a região e usavam a força e a violência para atingirem seus objetivos. Uma coisa importante, quando eu coloco aqui esse pequeno resumo no slide, é porque é a coisa mais importante para você concentrar a sua atenção. É o resumo do assunto. Então, por favor, vamos aqui, continuar a leitura. O governo maranhense organizou suas forças militares e passou a combater fortemente os balaios, com a participação de muitos escravos fugitivos, prisioneiros e trabalhadores pobres da região. Os balaios conseguiram obter algumas vitórias no início dos conflitos. Então vamos lá. Se eu perguntar para você, a revolta lá da Balaiada que aconteceu no norte do país, Maranhão e Piauí, no período regencial, a bandeira do Brasil aqui do Império Brasileiro. Essa revolta aqui, a pergunta é, foi uma revolta popular ou foi uma revolta da elite regional? A resposta, é só você olhar aqui, participação de muitos escravos, prisioneiros, trabalhadores pobres. Então, a grande participação nessa revolta está aqui. Podemos afirmar, então, que essa revolta foi predominantemente popular e até alcançou inicialmente alguns objetivos vencendo os conflitos, mas não durou muito tempo. O coronel Luiz Alves Lima e Silva foi nomeado pelo Império como governador da província do Maranhão, com o objetivo de pacificar a revolta. Após perder a vila de Caxias, o comandante dos balaios, Raimundo Gomes, entregou-se às tropas oficiais. Em 1841, já com o movimento enfraquecido, muitos balaios resolveram se render, aproveitando a anistia concedida pelo governo. O que é anistia, senhores? Perdão. O governo disse, entreguem-se e nós perdoaremos vocês dessa revolta. Em 1841, o líder Cosme Bento foi capturado e enforcado. Era o fim da revolta. Como eu já falei na aula anterior, nessa época o Brasil tinha pena de morte e matar um opositor ao governo era a mesma coisa, significava deixar um exemplo para os demais possíveis revoltosos. Era como se eles dissessem, olha o que vai acontecer com você se você também se revoltar contra o governo. Agora vamos falar de uma outra revolta que aconteceu no sul do país, tá? A Guerra dos Farrapos. Ignorem esse mapa aqui, porque ele fala aqui, coloquei errado, Maranhão e Piauí, não. Agora a gente vai falar do sul. Isso aqui foi um erro aqui. Vamos lá. Também conhecida como Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos foi um conflito regional contrário ao governo imperial brasileiro e com caráter republicano. Ocorreu na província de São Pedro do Rio Grande do Sul entre 20 de setembro de 1835 e 1º de março de 1845. Reparem que o professor sempre coloca aqui a data do acontecimento, porque quando estudamos história é fundamental pontuarmos em que momento aconteceu e onde ela aconteceu, tá? Coloquei a citação de um historiador muito famoso, Boris Fausto, que disse sobre esse período do Brasil. Não se pode afirmar com segurança que os farrapos desejavam separar-se do Brasil, formando um novo país com o Uruguai e as províncias do Prata. Seja como for,
Um ponto comum entre os rebeldes era o de fazer o Rio Grande do Sul, pelo menos, uma província autônoma, com rendas próprias, livre da centralização de poder imposta pelo Rio de Janeiro. Vamos falar devagar agora. A Guerra dos Farrapos, diferente da balaiada que acabamos de ver, não foi uma revolta essencialmente popular. Não. Ela foi uma revolta de uma burguesia local que estava insatisfeita com o pagamento de elevadas taxas de impostos sobre o charque, que era a principal, não sei nem se a gente pode chamar de manufatura, a gente está falando de um bem, né, alimentício, mas que era a principal mercadoria produzida no sul do país, o charque, num tempo em que não existia geladeira, as pessoas comiam carne seca, chamada de charque. Então existia uma elevada taxa de impostos e o povo lá do sul estava indignado com isso e queria mais autonomia, inclusive para pagar menos impostos. Não foi então uma rebelião essencialmente popular, e também não foi uma rebelião que buscava inicialmente uma separação do Brasil. Eles queriam resolver esse problema. Vamos ler. Sob a liderança do Barão de Caxias, as forças imperiais tentavam instituir a repressão ao movimento. A partir daí, Duque de Caxias iniciou os diálogos que deram fim ao movimento separatista. Em 1844, depois da derrota farroupilha na Batalha de Porongos, um grupo de líderes separatistas foi enviado à capital federal para dar início às negociações de paz. Após várias reuniões, estabeleceram os termos do Convênio do Ponche Verde em março de 1845. Com a assinatura do acordo, foi concedida anistia geral. Grava isso, anistia geral. Vou explicar. Aos revoltosos, o saneamento das dívidas dos governos revolucionários e a libertação dos escravos que participaram da Revolução. Olha quanta coisa para falar aqui. Primeira coisa é o seguinte. Eles conseguiram ser bem-sucedidos inicialmente. Eles fundaram uma república no sul do país. Eles conseguiram, então, por um período curto aí de tempo, se emancipar do Brasil e formar um novo país. Isso não durou muito. Através das guerras, chegou-se então a um acordo. O que eu quero destacar aqui é, diferente da balaiada e diferente de outras rebeliões, a Farroupilha não terminou com a morte e o degredo dos seus líderes e dos revoltosos. Como eram homens, de alguma importância econômica, o governo chegou a um acordo de anistia geral, perdoou todo mundo e resolveu a questão das dívidas da questão dos impostos para, sim, através de um acordo diplomático, manter a unidade territorial. Então, meu comentário. Lá na balaiada, na cabanagem, nos malês, nós temos aí a morte de seus líderes, a morte exemplar, o enforcamento, a condenação ao degredo, enviar de volta para a África o pessoal lá dos malês. Pois é, aqui não, porque aqui a gente está falando de uma rebelião da elite regional, a elite ali no sul, a burguesia ali do sul. Então você vê que tem dois pesos e duas medidas aqui na história. Devido às crescentes agitações políticas do período, além das revoltas que ocorriam em algumas províncias, a unidade territorial e política do Brasil estava abalada. Lógico, muitas revoltas abalou a unidade política do Brasil. E aí, olha o que vai acontecer. Esse temor era observado com maior vivacidade pela ala conservadora da política brasileira. O clima era bem instável. O pessoal estava preocupado. Está tendo muita rebelião no Brasil e agora o que a gente faz? O que vai acontecer? Pensava a elite do Brasil. E aí a solução que eles alcançaram foi a seguinte: só tem um jeito. Para preservar a unidade do país, temos que antecipar a posse de Dom Pedro II. Precisamos de um rei. Precisamos de um poder centralizado. Precisamos revisar o ato adicional de 1834. Precisamos centralizar o poder para impedir que essas autonomias locais possam
se debandaram em revoltas de independência. Com o tempo, foi crescendo a ideia de que a figura do jovem Pedro II, ocupando o trono e ditando os rumos do país, seria a única salvação para os problemas do Brasil. E aí aconteceu o golpe da maioridade. De acordo com a Constituição, Dom Pedro II só atingiria a maioridade quando completasse 18 anos. Mas foi fundado o Clube da Maioridade, que acionou a campanha da maioridade, um movimento que defendia a ideia de que Dom Pedro II, mesmo com menos de 15 anos, estava preparado para assumir o governo do Brasil. O Partido Liberal apresentou um projeto para antecipação da maioridade do imperador, declarando Dom Pedro II como maior de idade. Mas as forças conservadoras se colocaram em oposição aos liberais, que por sua vez foram às ruas fazer manifestações e recebendo apoio do povo. E com toda essa pressão popular, lá pelos idos de 1840, Dom Pedro II foi considerado maior de idade, com 15 anos incompletos, dando início ao segundo reinado. Agora para pensar, meu querido aluno. Nós temos aqui então a solução do problema, né? Pegaram um adolescente de 15 anos e disseram: agora você é rei, imperador do Brasil. Imagina você, um adolescente, se tornar imperador de um país continental como o nosso. Foi o que aconteceu com Dom Pedro II. Se bem que ele, desde o berço, foi educado e preparado para assumir a posição de rei. Os regentes, os professores e toda a sua educação foi voltada para isso. E assim vai começar o segundo reinado. E a nossa aula vai acabar aqui. Eu agradeço a todos pela atenção, bons estudos e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.